todos os irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos hoje meditar e aprender um pouco com os conselhos de Judas, amém? Amém. Como assim, pastor? Vou aprender o conselho de Judas? Judas, vocês vão entender que Judas que eu estou falando. De início eu quero que os irmãos abram na epístola de Judas, né? Não é o Iscariotes não, irmãos, não estou achando que é Judas Iscariotes, não. É Judas, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, amém? Então uma epístola bem pequenininha, uma cartinha de Judas, entre a terceira epístola de João e Apocalipse, tem lá a carta de Judas. Nós vamos ler inicialmente o verso 1 e o verso 3, e deixei aberta na epístola, porque nós vamos estar hoje falando sobre essa epístola, ok? Amém. Então, epístola de Judas, versículo 1, diz o texto: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai querido e amado, eu te peço mais uma vez, toma a minha vida em tuas mãos, toma o meu intelecto, os meus sentimentos. Pai amado, que tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações. Senhor, nós dependemos e precisamos de ti em todos os momentos. Santo Deus, ilumina nossa mente, dai-nos o entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Pai querido, que essa palavra encontre um terreno fértil e venha frutificar, para que possamos também abençoar outras pessoas através desta mesma palavra. Senhor, toma em tuas mãos os nossos amados irmãos, que estão no Brasil e no mundo afora, pregando tua palavra, muitos sendo perseguidos, até mesmo martirizados, Senhor. Toma em tuas mãos, continue dando força aos seus filhos, e que todos os teus propósitos, Senhor, se cumpram nessa terra. É o que a tua igreja te pede e te agradece, Senhor, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém? Amém. Amém, graças a Deus. Podemos sentar, meus irmãos. Amados, hoje nós vamos aprender os conselhos com Judas. O nome Judas era um nome muito comum nos tempos de Jesus. Esse nome Judas, ele veio da tribo de Judá, uma das tribos mais importantes, da onde veio Davi, da onde veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então esse nome era muito usado, era nome como nos dias de hoje: José, Maria, Francisco, Joaquim, né? Então era um nome muito usado. Então era um nome comum naquela época, e existiam vários Judas. Um dos mais famosos, que não deveriam ser por causa da tradição, é o Judas Iscariotes, que está no Evangelho de João, capítulo 6, verso 71, fala de Judas Iscariotes, que foi o que traiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 14, verso 22, fala de Judas Tadeu. João 14, 22. Eu vou dar só algumas passagens falando de alguns Judas que estão na palavra de Deus. Em Atos capítulo 5, verso 37, fala de Judas Galileu.
E em Atos, capítulo 9, verso 11, fala de Judas de Damasco. E Atos, capítulo 15, verso 22, vai falar de Judas Barsabás. Judas, o irmão de Jesus, o qual vamos receber aqui, através dessa epístola, conselhos muito importantes. Ele escreveu essa carta mais ou menos 65 ao ano 80 depois de Cristo. Judas, ele nunca começou em uma igreja e nunca foi considerado como um extraordinário pregador, mas os irmãos os respeitavam muito. As igrejas estabelecidas na época respeitavam muito as cartas escritas por Judas e a pessoa de Judas, irmão de Tiago, irmão do nosso Salvador Jesus Cristo. E ele escreveu essa carta aos nossos irmãos que estavam mais ou menos ali na área da Síria, e esses irmãos estavam passando um momento muito difícil, porque eles estavam recebendo comentários denigrantes de irmãos que se afastaram da fé, que se apostataram da fé. Então esse era o contexto em que Judas escreveu essa carta, e é muito interessante para os nossos dias. Pois bem, vejamos quais são os conselhos de Judas, do outro Judas, para as nossas vidas, amém, irmãos? Primeiro conselho: a batalhar pela fé e permanecer. No verso que nós acabamos de ver, do verso 1 ao verso 3, Judas escreve: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, eu vou entrar aqui no conselho, mas olha a importância de conhecermos o contexto histórico daquilo que está sendo escrito. E olha como Judas está escrevendo a esses amados irmãos. Ele está frisando quem eles são e reiterando o que eles são: cristãos genuínos. Olha o que ele fala. Ele se identifica como irmão de Tiago, ele se identifica como servo de Jesus Cristo, e ele fala para esses irmãos, aos chamados, ou seja, aqueles que foram chamados, não é qualquer um. Ele está dizendo para esses irmãos lá na Síria: olha, vocês não são qualquer um, esses comentários que estão falando sobre vocês é mentira, diante dos olhos do nosso Senhor e Salvador, isso é mentira. Ele continua dizendo, ele chama aos chamados, amados em Deus Pai, ou seja, vocês são amados em Deus Pai. Não se iludam, não se deixem esmorecer pelo aquilo que vocês estão ouvindo desses pseudo-irmãos. É isso que ele está querendo passar. E ele está continuando, ele dá uma ênfase: e guardados em Jesus Cristo, ou seja, ninguém pode roubar vocês, porque vocês são guardados em Jesus Cristo. E ele exorta a esses irmãos, ele continua no verso 2: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Olha, continue amando, continue amando uns aos outros. Olha, não deixem essas coisas, essas mentiras esmorecerem vocês, não. Olha, continue olhando para Cristo, que a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda os seus sentimentos, que guarda o coração, venham estar derramadas sobre vocês, venham ser multiplicadas sobre vocês. Isso que Judas estava passando para os nossos irmãos lá na Síria. Ele continua no verso 3: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Ou seja, ele está dizendo que ele estava se empregando, ele estava se doando de todas as formas para que essa carta, para que eles fossem edificados no amor de Cristo. E ele continua dizendo: a corresponder-me, me senti obrigado. Ou seja, eu não posso deixar vocês pensar
que vocês não são importantes na obra de Cristo, que vocês não estão fazendo a obra de Cristo, ou que vocês venham pensar que esses pseudo-irmãos que se apostataram da fé é que estão certos e vocês estão errados. Judas, ele se sente obrigado a exortar. Ele fala aqui no verso 3, a parte final do verso: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregues aos santos. Exortando-vos, irmãos, ele está chamando a atenção para que vocês, olha, continuem lutando pela fé, que diligentemente, ou seja, que de uma maneira ferrenha, que de uma maneira eficaz, de uma maneira persistente, continue batalhando. Amados, batalhar, quando se fala em batalha, não é fácil. Amém? Existe batalha fácil, irmãos? Não. Se fosse fácil, não seria batalha. Então, Judas, ele fala: continue batalhando, continue lutando pela causa do Evangelho, continue lutando pelo amor e expressar o amor de Cristo em vossas vidas. É isso que Judas está chamando a atenção dos nossos irmãos na Síria e que serve para nós. Nós não podemos esmorecer na fé, nós não podemos deixar ser levados ou deixar ser guiados pelo oba-oba gospel, mas nós temos que nos manter fiéis às Sagradas Escrituras. Nós temos que nos manter fiéis à Palavra de Deus. Judas está aqui falando para os crentes, para nós, que nós não devemos nos afastar porque outros se afastam do caminho do Senhor, que nós não devemos, não deixamos nos seduzir pelos que querem nos afastar da sã doutrina. Irmãos, hoje em dia há tanto engodo, há tanta loucura para nos afastar do caminho certo, do caminho reto de Cristo Jesus. Há tanto, eu não vou usar essa palavra, mas há tanto entorpecente espiritual para que o crente fique, meio aéreo, meio iludido, para que o crente fuja da verdade, para que o crente não batalhe o bom combate, para que o crente não guarde a fé, para que o crente viva de qualquer jeito, de qualquer maneira. Judas, ele nos chama a atenção e nos chama a considerar o que Cristo fez por nós, a forma que Jesus se entregou por nós, a forma como Jesus se doou por nós. Que façamos conta do que Cristo já nos deu, não o que o mundo te oferece, não o que as coisas do mundo te oferecem. Amados, a igreja, nós fomos chamados para influenciar e não ser influenciados. O que ocorre ou está ocorrendo, hoje em dia é o contrário. É as pessoas, é os crentes se deixando ser influenciarem pelos obas-obas. Porque lá tem cara que prega engraçado. Porque lá o cara faz a gente rir. Amados, púlpito é coisa séria. Pregar a palavra de Deus é coisa séria. Nós estamos lidando aqui vida e morte. E não é vida e morte momentânea,
é vida e morte eterna. Eterna. Não há espaço para brincadeira. Não há espaço para palhaçada no púlpito. Se encontrar outras coisinhas que a gente viu. Cuidado, irmãos. Cuidado com os engulhos desse mundo. Cuidado. É só a gente olhar para as nações que abraçaram essas situações do passado. Olha para a Europa. A Europa, onde houve vários avivamentos, hoje é considerado um país pós-cristão. Na França, o que está na França são os muçulmanos. Na Europa, Londres, são os muçulmanos. Lugares onde existiam igrejas, hoje são bares, boates. Nos Estados Unidos estão indo para o mesmo caminho. Se apostataram da fé, se deixaram se levar pelos pseudos crentes que percorreram um caminho mais fácil e se apostataram da fé. Desistiram de batalhar o bom combate, desistiram de perseverar diligentemente, desistiram, estão à margem do caminho, que é Cristo Jesus. Estão observando Jesus de longe, não querem andar com Jesus de perto, porque andar com Jesus de perto, meus irmãos, requer renúncia, requer abnegação, requer tomar cruz, requer negar a si mesmo, e levar a cruz não é fácil. Negar a si mesmo, não é fácil. Mas esse é o caminho do Evangelho. É isso que Judas está estimulando os nossos irmãos. E ele está falando: amados, guardados no Senhor. Vocês não são qualquer um, não. É isso que Judas está falando. Vocês não são como esses que estão aí à margem do caminho, não. Ele diz aqui, Paulo escreve a carta em Filipenses capítulo 1, verso 27, o apóstolo Paulo fala o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Paulo aqui está falando, não é estar junto de qualquer maneira, não é estar junto no oba-oba, vamos domingo lá, vai ter um louvorzão, que legal. Não é isso que Paulo está falando. Amém, que nós nos reunimos para cantar, para louvar ao Senhor, mas o intuito desse louvor, ele tem que ser adoração a Deus. Não tem que ser para me divertir, o André ou alguém aqui, não é isso. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. Isso é entretenimento. É o nome disso. Paulo fala para que quando eu volte, Filipenses, Paulo escreveu essa carta para a igreja de Filipe, ele fala para que eu ouça que vocês estão lutando com o combate, continuando juntos na causa do Evangelho. Amados, essa é a direção. Foi isso que o nosso mestre nos ensinou: a pregar as boas novas, custe o que custar. Custe o que custar. A pregar a verdade, doa quem doer. Porque o mestre, ele fez a ferida,
Ele faz a ferida. E Ele mesmo liga, trocando em miúdos. O Senhor, Ele abre. A palavra diz que a palavra de Deus é a espada mais afiada do que uma espada de dois gumes, que transpassa o entendimento, medula, ossos. Ele é cirúrgico, nosso Deus. Ele abre a ferida como um cirurgião. Dói, porque quebra as nossas mentiras que achávamos que era verdade. O Evangelho faz isso. O Evangelho não maquiado, o Evangelho genuíno, ele faz isso. E aí lá dentro tira todas essas mentiras que achávamos que era verdade e conhecemos a verdadeira verdade, Cristo Jesus. E aí o nosso Deus, Ele vai cicatrizando. Ele fez a ferida e Ele mesmo lida. Ele mesmo lida. Permaneçam batalhando com o combate. Permaneçam como soldados, olhando para o general Cristo Jesus. Permaneçam, não olhando para a sua direita, para quem está à margem do caminho, para quem está tentando seduzir você, a tirar os pés do verdadeiro Evangelho, mas permaneça olhando para Cristo. O teu general te manda avançar, nos manda avançar. O nosso general nos manda continuar. Judas, ele fala no verso 20 de mantermos o nosso passo firme. Olha o que ele fala aqui, verso 20. Epístola de Judas, verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele está falando, Judas está dizendo, vós, porém, amados. Pense nesse momento, irmãos, que Judas está escrevendo para você, para mim, para nós, para essa igreja, para você que está assistindo em casa. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Santíssima, não é qualquer pseudo-fé. Não é a fé intelectual. Não é a fé para atravessar a rua. Mas é na fé santíssima. É na fé na Santíssima Trindade. É na fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É na fé que nos faz prosseguir. É na fé que nos mantém firme. É a nossa rocha, é o nosso alicerce, é o nosso sustentador. Amados, que Judas está falando, busque tudo aquilo que representa crescimento espiritual na tua vida. Oração, jejum, se santifica. A palavra diz que sem santificação nós não veremos a Deus. Busque a Deus com todo o teu ser. Não descuide da sua vida de oração. Ore. Em todo o tempo, ore. Clame a Deus. Qualquer coisa, irmãos, que você queira conquistar, segundo a vontade de Deus que Ele colocou em vosso coração, é através da oração. Não é através de métodos, não é através de barganha, não é através de tomar lá da cá,
é através da oração, é através da fidelidade do povo de Deus. Não tem outro método, não é do método dos homens, mas é do método bíblico. É sendo homens, mulheres do Senhor, jovens do Senhor. É dessa forma que você vai conquistar. É dessa forma que Deus dá a conquista ao meio do seu povo, segundo a vontade dEle. Não deixe de amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o seu ser, ou seja, por completo. Por completo. E ele fala aqui, Judas, no verso 20: vós, porém, amados, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Não descrer de Cristo e sua promessa da vida eterna. Não descrer, irmãos. Um dia o nosso mestre volta. Muitos estão entorpecidos por esse pseudo-evangelho. Por causa disso, esqueceram que um dia o nosso mestre vai retornar. Um dia ele vai rasgar os céus. Espere, pois ele te prometeu a vida eterna. Efésios capítulo 6, verso 18, o apóstolo Paulo fala o seguinte: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica de todos os santos. Ou seja, orem em todo tipo de oração, seja aquela oração que tu lava o chão do teu quarto com as tuas lágrimas, seja aquela oração que você está numa condução, ou no carro dirigindo, claro, com atenção no trânsito, né? Mas ligado com Deus, o Senhor vai me direcionando, vai falando. Nós sabemos que há vários tipos de oração, que todas elas têm que estar entronizadas em Cristo Jesus, mas ore em todo o tempo. Ore em todo o tempo, irmãos. Estejam firmes na palavra e na promessa da vida eterna. O terceiro e último conselho de Judas está no verso 22 e verso 23. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está falando aqui? Ele está falando: olha, amém. Olha, tem pessoas lá nesse pseudo-evangelho que estão entorpecidas. Continue pregando, mas olha, não se envolva com eles. Olha o que ele fala aqui: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Que fogo é esse? Inferno. É o fogo da condenação. Quanto a outros, sede também compassivos
em temor, ou seja, não é de qualquer forma não é fazendo o que eles fazem, não é cultuando da forma que eles cultuam, não, é um temor em Cristo Jesus, mas sede compassivos, detestando, olha o que Judas fala, detestando até a roupa contaminada pela carne, ou seja, aquilo que eles contaminaram, deteste aquilo que foi contaminado, deteste aquilo que não está segundo o Evangelho, mas pregue o Evangelho, fale do amor de Cristo, arrebata eles do fogo. É por isso, irmãos, que nós não podemos calar, é por isso que a gente não pode ficar quieto diante de toda essa situação, é por isso que nós temos que falar. É por isso que temos que lutar contra esse entretenimento dentro da igreja. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja é lugar de cultuar a Deus, é lugar de pregar a palavra de Deus, é lugar de aprender a palavra de Deus. Entretenimento tem em casa. Amém, irmãos? Amém. A palavra diz que o nosso dever é ganhar almas, é aprender a palavra de Deus e externar a palavra de Deus. Timóteo, lá Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Olha o que Paulo fala a Timóteo, próximo à sua morte. Próxima morte de Paulo. Ele diz, Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, diz: conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, ou seja, insistentemente, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, Timóteo, continue pregando a palavra de Deus da forma correta, continue exortando o povo, continua falando com o povo. Timóteo, repreende, Timóteo, exorta, Timóteo, com longanimidade, ou seja paciente, Timóteo, mas continue fazendo, e doutrina, sã doutrina, palavra de Deus. Timóteo, você não precisa de palhaço no púlpito. Timóteo, você não precisa de dançarinas no culto, Timóteo. Timóteo, você não precisa de invencionices. Timóteo, você precisa do evangelho só. É puro, é simples, eficaz. Evangelho, Timóteo. Dá evangelho para a igreja. É isso que Paulo, é isso que Judas, é isso que os apóstolos que viveram tão perto, tão intimamente com o nosso Salvador e Senhor, nos ensina. E é isso que o Mestre dos Mestres, o Rei dos Reis, nos ensina: a pregar o Evangelho, a falar do amor dele, a não se corromper com a falsa doutrina, mas batalhar diligentemente, pelo amor de Cristo, pelas vidas que estão se perdendo aí fora, pelas vidas que estão entorpecidas nesse falso evangelho. Amados, ganhar almas é nossa obrigação. Depois você pode abrir na sua casa, 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Ganhar almas é um privilégio,
que o Senhor conferiu à sua igreja. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Não vou abrir em todos, porque senão vou me estender muito aqui no culto. Ganhar almas é a principal missão da igreja. Essa eu quero que vocês abram comigo. Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos 16, verso 15. Diz aqui, Marcos 16, verso 15. E disse-lhes, Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A missão da igreja: pregar o evangelho, ser sal, ser luz. Essa é a nossa missão, irmãos. É fazer diferença, é continuar iluminando com a luz de Cristo. Nós não temos luz própria, mas o nosso Senhor é o nosso astro, é aquele que emana toda a luz. O Espírito dele habita dentro de mim, habita dentro de você. E essa luz chamada Cristo Jesus, através do seu Espírito, atrai, contamina as pessoas de uma forma boa, né? Hoje eu falei contaminar, mas contamina as pessoas de uma forma boa, transforma a vida das pessoas. Ganhar almas, irmãos, é um fruto natural da vida cristã. Só para encerrarmos, João 15, verso 16. João 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Até aqui, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que nos escolheu, Ele te escolheu, Ele me escolheu. Ele fala que o mundo nos odeia, mas Ele nos ama. Ele fala que o mundo o odiou e que odiará a nós. Aí vai uma pergunta, uma reflexão para todos nós que estamos aqui e aí no vídeo. Por que a igreja tem que se igualar ao mundo? Se o mundo, na verdade, tem que odiar a igreja, odeia a pessoa de Cristo. Por que temos que andar, por que a igreja tem que andar nos termos do mundo? Não é isso que Jesus mandou. Jesus disse para nós irmos lá e arrebatá-los do fogo, através do Evangelho, através da palavra de Deus, não sendo influenciados
mas sim sendo influenciadores, mudando esse mundo pela transformação da nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, continuem firmes em Deus, continuem firmes na palavra de Deus, não negocie a palavra de Deus, como Judas escreveu aqui em sua epístola: seja longânimo, seja compassivo, mas não se contamine nem com as roupas de vestimentas carnais daqueles que estão no pseudo-evangelho, mas preguem com insistência, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, porque dessa forma o nosso Senhor Ele é exaltado em nossas vidas e nesse mundo. Amém, igreja? Continuo, para terminar, exortando-vos a pregar a palavra de Deus, a pregar o Evangelho. Seja quem for, não se envergonhe daquele que não se envergonhou de você, que não se envergonhou de nós, daquele que te enxergou no seu lamaçal de pecado e mesmo assim te amou, te perdoou, nos fez nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos em uma rica e abundante noite na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe e um beijo no coração de vocês em nome de Jesus. Amém? Tu conhece a cada um de nós. Tu sabes que somos pó e que dependemos do Senhor em todo momento. Senhor, reconhecemos que Tu nos escolheste desde antes da nossa formação, que o Senhor nos separaste para essa grandiosa missão que é pregar a Tua palavra, é falar do Teu amor às pessoas, é ser um influenciador do Teu reino neste mundo, como diz Tua palavra, sendo embaixador do Teu reino neste mundo. Pai, continua nos dando força, ajudando-nos a caminhar olhando somente para Ti, a influenciar e não ser influenciado, a amar, Senhor, mas não negociar a Tua palavra, a ser longânimos, mas não, Senhor, ser entorpecidos. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer tudo aquilo que é necessário, a andar de acordo com o Teu amor e com a Tua voz, com a Tua santa palavra. Pai querido, toma cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite e todos aqueles que não puderam estar aqui. Que o Seu Santo Espírito continue bradando em seus corações, avivando-nos, Pai, em todo momento, a colocarmos, Senhor, sempre os nossos pensamentos em Tua santa palavra, em orações no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser sal e a ser luz, a continuar a fazendo a diferença nesse mundo tão sombrio. Nós dependemos totalmente de Ti. Continue guardando cada um de nós, cada um dos meus irmãos, aonde colocarmos, Senhor, a planta dos pés e a palma das mãos, Santo Deus, que Tu venha, Senhor, pelas Tuas misericórdias, abençoar. Em nome de Jesus, é que a Tua igreja te pede e te agradece. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos, em nome de Jesus.